Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. O nosso tema de hoje são os ecossistemas costeiros. A gente vai conhecer um pouco sobre esse ecossistema. Os ecossistemas costeiros, eles ocorrem em regiões litorâneas, regiões onde as águas dos mares se encontram com o continente. Então, na figura aqui apresentada, é um tipo de ecossistema costeiro. O ecossistema costeiro ele é dividido em 4 tipos, certo? Em praias arenosas, restingas, costões rochosos e manguezais. Então esses são os 4 tipos de ecossistemas costeiros. Quais são eles? Praias arenosas, restingas, costões rochosos e manguezais. Então agora a gente vai conhecer um pouco sobre cada um deles. As praias arenosas. As praias arenosas elas são formadas principalmente por grãos de areia. E esse ecossistema ele tem uma alta salinidade e é de difícil fixação para as plantas, devido ao movimento das ondas, certo? Esse vai e vem das ondas dificulta a fixação das plantas. Então, a principal característica das praias arenosas é que são formadas principalmente por grãos de areia. E elas sofrem variações de temperatura e umidade, devido à ação das marés, o vai e vem das ondas e a exposição dos ventos ao vento e aos raios solares. Então, a umidade e a temperatura varia, certo? Nesse ecossistema, devido às marés, vai e vem das ondas e até a exposição ao vento e aos raios solares, certo? Então, quem já foi a uma praia conhece um pouco como é esse ecossistema. Em relação à flora, quando existe, é do tipo rasteira, certo? Dispersa. Em relação à fauna, pode ser encontrado animais como o caranguejo Maria Farinha e até aves marinhas também. São exemplos de animais que estão presentes nesse ecossistema. Entre as figuras, eu trouxe para vocês. A primeira é um caranguejo, conhecido como caranguejo Maria Farinha, que normalmente ele cava túneis nas areias das praias. E ao lado a gente também tem a tartaruga marinha, que nos períodos de desova costuma visitar as praias para depositar seus ovos. Então esses são exemplos de animais presentes nesse ecossistema. Restingas. A restinga ela ocorre na planície arenosa, desde a praia e segue em direção ao continente. Então aquela região que vai ali, quando termina mais ou menos na praia, começa um tipo de vegetação rasteira, como aqui está na figura. Esse tipo de vegetação rasteira, até adentrando ao continente, a gente chama de restinga. Como a gente está vendo aqui na figura, esse é um início, por exemplo, da restinga, aí na divisão entre a praia. Quais são as ameaças à restinga? A destruição causada pela expansão urbana, que acaba retirando aquela vegetação, criando casas, estradas. E também as ameaças à restinga, a gente pode destacar também a poluição e as queimadas. Em relação à flora, como eu falei para vocês, quando ele está próximo às praias, ela precisa dar uma vegetação rasteira, como eu disse alguns nomezinhos para vocês, a hipomeia e a cariçoba, certo? Então nessa primeira imagem aqui, a gente está vendo o tipo de vegetação rasteira, presente na restinga. E quando a gente vai se distanciando da praia, mais próximo ao continente, pode ser encontrado arbustos e árvores, como a caixeta e a pitangueira. E aqui na figura ao lado, a gente está vendo um tipo de restinga mais arbustiva e arbórea, certo? Em relação à fauna, há aves, répteis, insetos e crustáceos. São bem presentes nesse ecossistema. Costões rochosos. Como ali está mostrando na figura, é um costão rochoso. Os costões eles são formados por rochas que ficam à beira-mar. Nesses tipos de ambientes, as rochas ficam expostas à ação das ondas, certo? Então, esse na figura é um exemplo de costão rochoso. Então, qual a diferença entre um costão rochoso e uma praia arenosa? Entre as principais diferenças, a gente pode destacar que as praias arenosas são formadas por grãos, certo? De areia.
E os costões são formados por rochas, certo? Em relação à flora e fauna, elas são formadas por uma diversidade de animais e plantas. A gente pode destacar aqui as algas, os líquens, cracas, mexilhões, entre outros. E essa fauna e flora, ela varia de acordo com a zona em que ele se encontra, certo? Mas eu vou aqui destacar alguns exemplos para vocês, certo? Mexilhões, os cracas, que é a figurinha do meio, e a barata d'água, certo? Eles são animais presentes nos colchões rochosos. E normalmente esses mexilhões e as cracas, elas se ligam nas rochas, certo? Isso até facilita a vida deles, porque, por exemplo, se eles estiverem numa região de ondas, certo? Então eles conseguem se manter firme, apesar das ondas chegarem até eles e tentar arrastar, mas não conseguem porque os mexilhões e os cracas estão ali colados nas rochas. Então esse tipo de adaptação que eles têm a viver nesses ambientes. Os manguezais. Os manguezais, eles ocorrem em regiões em que os rios desembocam no mar, certo? Não sei se alguns de vocês já conheceram os manguezais. Se já, comenta aqui no nosso comentário aqui do YouTube, se já conhece os manguezais ou um desses ecossistemas que a gente citou, como as praias arenosas, os costões rochosos, as restingas. Em relação aos manguezais, o solo é lodoso, ele é rico em nutrientes, mas ele é pobre em nutrientes. Então é um solo lodoso. Então por causa disso tem pouco oxigênio, mas ele é muito rico em nutrientes. E normalmente as águas nos manguezais é uma água salobra. Em relação aos manguezais, as plantas eles têm adaptações para sobreviver naquele ambiente, certo? Já que esse ambiente ele tem pouco oxigênio, é um ambiente lodoso, com solo lodoso. Então ele tem características para poder se adaptar àquele tipo de ecossistema. Então quais são essas adaptações das plantas que possuem? Algumas plantas elas possuem estruturas que partem do caule e melhoram assim sua fixação ao solo do manguezal. Como está mostrado nessa primeira figura. A gente pode ver alguns caules, algumas estruturas saindo ali do caule, que ajuda a planta a se fixar naquele solo. Além disso, algumas plantas possuem pneumatoforos, certo? Quase que eu erro o nome. Pneumatoforos, como está mostrado aqui na segunda imagem. Não sei se vocês conseguem ver. São estruturas que eles saem a partir do solo, certo? Aqui mostrado na segunda imagem, ali no solo. Essas estruturas, os pneumatoforos, eles ajudam na respiração do vegetal, certo? Já como eu disse, que os manguezais têm pouco oxigênio no solo. Então, devido a isso, eles têm essas estruturas, os pneumatóforos, para auxiliar a planta a respirar. Os manguezais eles são importantes, muito importantes para os ecossistemas marinhos, porque é nesses locais, nessas áreas, que ocorre a reprodução de peixes, por exemplo, e até suas posturas de ovos. Então a gente chama de berçários, justamente porque é nessa região que normalmente às vezes ocorre a reprodução de peixes e até a postura de ovos, certo? Não só de peixes, mas também de outros animais marinhos. Em relação à fauna, como eu falei para vocês, ocorre peixes, mas também há crustáceos e aves. Eu deixei aqui alguns exemplares para vocês, como o caranguejo-sá, que é o primeiro. Ele é muito utilizado na alimentação, somente do pessoal que mora ali naquela região de manguezal próximo, certo? O caranguejo-sá. E também temos a garça. São exemplos de animais que vivem no manguezal. Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Então hoje a gente conheceu um pouco sobre os ecossistemas costeiros, sobre os quatro tipos de ecossistemas costeiros, as praias arenosas, costões rochosos, as restingas e os manguezais. Qualquer dúvida, podem perguntar no nosso grupo do WhatsApp ou aqui nos comentários do YouTube. Até a próxima videoaula.